Peço licença para adentrar no recinto do seu lar, com mais uma live, aonde estaremos fazendo um momento de reflexão na palavra de Deus, que tem como tema: Deus fez o homem reto. Convido a todos que já estão fazendo parte desta transmissão, desta live, você que está no seu lar, para nós fazermos uma palavra de oração ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai que estás no céu, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós elevamos a nossa voz ao teu trono de glória e de majestade. Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, nós viemos suplicar ao Senhor nesta noite a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Venho suplicar a bênção sobre as famílias, sobre cada lar. Venho suplicar a bênção do Senhor em favor da nação brasileira, em favor de todo o território nacional, todos os estados da federação, todas as cidades. Deus, no nome poderoso de Jesus, venha abençoar, Senhor, a nação brasileira. Venha abençoar Israel, Senhor. Venha guardar Israel dos seus inimigos, dos seus adversários. Que nenhuma arma que for apontada para Israel venha prevalecer. Nenhuma língua que se levantar contra Israel venha prevalecer. Que haja paz dentro dos seus muros, que haja prosperidade no Israel de Deus. Deus, venha abençoar as demais nações da terra que estão sofrendo, Senhor, com esta pandemia. No nome poderoso de Jesus, Pai, eu já te agradeço pela provisão que o Senhor tem dado à humanidade, pela sabedoria que o Senhor está dando à ciência e à medicina, pelas muitas vacinas que já estão em teste. São mais de 160 países em todo o globo terrestre que está trabalhando em pesquisa, meu Deus, e testando vacinas diversas para imunizar a humanidade. Oh, meu Deus, te damos graça porque o Senhor está nos abençoando, o Senhor está providenciando, meu Deus, a cura para a humanidade. No nome precioso de Jesus, eu te agradeço. Amém e amém. Meus amados e queridos irmãos, hoje eu quero agradecer ao jovem Alisson, que sempre está aqui na filmagem, no som, hoje fazendo aqui um trabalho como de sempre, um trabalho com muita qualidade. Que Deus abençoe a vida do Alisson e da sua família. Quero agradecer à jovem Débora Denardi, que hoje estará ministrando um louvor de adoração ao nosso Deus. E quero já convidá-la para vir adorar o precioso nome de Jesus. Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? De dizer que você já perdeu, que você lutou, mas não valeu. Para
Glória a Deus. Quero agradecer mais uma vez a jovem Débora Denardi pela sua participação nesta live. Que Deus abençoe grandemente a esta jovem, abençoe a sua família. Eu quero já agradecer aos irmãos que estão fazendo parte desta transmissão através do Face AD Jaguapitã. Que Deus venha abençoar grandemente a vida dos nossos queridos irmãos, a irmã Vilma Keila Rodrigues, ao seu esposo evangelista Samuel Rodrigues. Que Deus abençoe grandemente a vida deste casal e os seus familiares. Quero agradecer à irmã Joana Marinoni e também a toda a sua família. Que Deus abençoe grandemente a vida da irmã Joana. Quero agradecer a nossa filhona, a Josi Carvalho, que está fazendo parte desta transmissão. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, a vida do teu esposo, o Fábio, das suas filhas, a Gabriela e também a Miriam. Que Deus abençoe grandemente ao presbítero Elias Manuel Fernandes, o pastor da igreja ali de Sara. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua esposa, o seu filhinho e a todos os irmãos ali de Sara. Quero agradecer a minha sobrinha Miriane Chaves, que está assistindo esta live ali na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul. Que Deus te abençoe, Miriane, abençoe ao teu pai, evangelista Moacir Chaves, a sua mamãe, a minha cunhada, irmã Maria Aparecida, ao Micaías, a Daiane, também a sua filhinha, o seu esposo. Que Deus abençoe a todos vocês, um abraço e que a bênção de Deus esteja sobre a vida de vocês. Quero agradecer à irmã Helena Catelli, ao seu esposo, irmão Dionísio, que sempre estão assistindo às lives nas terça-feira. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Os irmãos que estiverem chegando agora nesta transmissão, na sua casa, você que está se conectando agora, eu peço que você escreva o teu nome e mande a sua mensagem aqui no comentário, né? Porque tem irmãos que mandam só o joinha, e aí a gente não consegue identificar aqui só pelo joinha quem é a pessoa. Então é importante você fazer o seu comentário, né? Faça o seu comentário, escreva o seu nome, o nome dos seus familiares, se quiser até a cidade, o nome da cidade que você está, e nós estaremos visualizando aqui e estaremos agradecendo com muita alegria a sua participação. O meu abraço ao querido cooperador Cláudio dos Santos, a sua esposa, irmã Isabelle, ao seu filhinho Pedro, que está fazendo parte, ao querido Antoniel Mota. Que Deus te abençoe, Antoniel, e te dê saúde e abençoe a tua família. Nós estaremos no final da mensagem, irmãos, estaremos agradecendo os demais que forem chegando agora na live, ok? Então, queremos convidar a todos que estão nos seus lares para estar meditando na palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo de número 29, que diz-nos assim o texto: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Tem outra tradução que diz, mas ele se meteu em muitas invenções. Então, amados, nesta noite nós vamos estar neste texto, nós vamos aprender. O sábio Salomão disse: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto.
mas se meteu em muitas invenções. Aprenderemos que o homem, pela cobiça dos olhos e a intenção do coração, desviou-se do plano e propósito de Deus. Para que nós possamos entender este estudo da palavra de Deus, o que é retidão? Retidão, do latim, significa qualidade de reto, conformidade com a justiça, com a lei, com a razão, com o direito, justiça, legalidade, integridade de caráter. Então, ser reto vem da palavra do original, vem da raiz etimológica de retidão. Isso que significa ser uma pessoa reto, ou seja, uma pessoa que tem a qualidade de ser reto. Ele está em conformidade com a justiça, com a lei, com a razão, com o direito, com a legalidade e integridade de caráter. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós já temos uma breve noção do que é ser reto. Nós podemos ver então, meus amados, que a Bíblia também nos fala acerca de um homem chamado Jó. O próprio Deus deu testemunho de Jó. Nós encontramos no capítulo 1 e versículo 1 de Jó, aonde está escrito: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nós podemos ver também no mesmo livro de Jó, no capítulo 2, e o versículo de número 3, está escrito: perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Olha aqui, queridos, a profundidade deste texto, quando Deus diz: porque ninguém há na terra semelhante a ele. A palavra semelhante quer dizer igual, parecido. O próprio Deus testemunhou de Jó, dizendo que não havia ninguém na terra igual ou semelhante a Jó, porque era um homem íntegro, ele era um homem reto, ele era um homem temente a Deus, e que se desviava do mal. Glorificado seja o precioso nome do Senhor. Para que nós possamos entender acerca de que Deus fez o homem reto, nós precisamos entender um pouco sobre a obra da criação divina. E para que nós possamos entender, termos um pouco de noção de como Deus criou, como Deus fez o homem, nós precisamos adentrar no livro de Gênesis. A palavra Gênesis quer dizer começo,
Este livro conta como tudo o que existe começou e como surgiram os seres humanos, o pecado e o sofrimento. Gênesis, no hebraico, significa no princípio. A criação dos céus e da terra e de tudo o que neles há. A palavra criou no original, na raiz etimológica do hebraico, que é a palavra bará, significa fazer algo do nada, ou tudo veio do nada. Amados, o homem incrédulo, o homem que não tem fé na sua vida, ele jamais vai acreditar que tudo foi criado do nada. E nós que somos pessoas de fé, pessoas que acreditamos em Deus, que acreditamos que há um ser superior acima de nós, que controla tudo, que domina tudo, nós cremos que esse ser, pelo seu grande e infinito poder, ele criou tudo do nada, porque a própria palavra de Deus diz, no começo da criação de todas as coisas, Deus apenas expressava dizendo, haja luz, e a luz veio à existência. Haja trevas, e as trevas passou a existir. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós não temos dúvida de que Deus fez algo acontecer do nada, que tudo que existe veio do nada. Toda a Trindade está incluída na grande obra da criação. O Pai, que por assim dizer, planejou toda a criação como um grande arquiteto. O Filho, chamado de a Palavra, que estava no princípio com Deus. Em João, no capítulo 1, e no versículo 1, está escrito, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, falando em verbo, está falando da palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E para finalizar esse versículo 1, e o Verbo era Deus. Em João, no capítulo 1, e no versículo de número 14, está escrito, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o Verbo se manifestou em carne através de Jesus Cristo, que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem, a Virgem Maria. Glorificado seja o precioso nome do Senhor. E por meio do Verbo, ou a palavra, os mundos foram criados. Em Colossenses, no capítulo 1, e no versículo de número 16, está escrito,
porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Glorificado seja o precioso nome do Senhor. Então aqui nos dá uma noção mais ampla, aonde diz, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, nada que existe sem ser por intermédio de Deus. Ou seja, tudo o que é visível, tudo que é invisível e que existe no mundo foi criado por Deus. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Então nada das coisas que existe por acaso. Não é obra do acaso, não. Tudo que existe, seja visível ou invisível, nos céus ou na terra, foi criado pelo nosso Deus. Em Hebreus, no capítulo 1 e o versículo 2, está escrito: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Glória seja o nome do Senhor. Então, amados e queridos, e o Espírito Santo, que pairava sobre as águas, Gênesis 1 e 2, há algo que chama-me a atenção no capítulo 1 de Gênesis, que é a base de nós compreendermos a obra da criação divina. Algo que me chama muito a atenção nesse livro é que nos versículos de número 10, você que está aí no seu lar e quem sabe com a Bíblia aberta, veja aí no livro de Gênesis capítulo 1 e o versículo 10, versículo 12, versículo 18, versículo 21 e o versículo 25. Só observe nesses versículos no final dele, que se encerram dizendo: e viu Deus que isso era bom. Se você analisar aí, o final do versículo 10 vai encerrar dizendo: e viu Deus que isso era bom. No versículo 12 vai dizer a mesma coisa. No versículo 18 também. No 21, da mesma forma. E no versículo 25, também encerra dizendo: e viu Deus que isso era bom. Mas no versículo de número 26, amados, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora, o que me chama a atenção em todos esses versículos? Que lá naqueles versículos que eu disse que encerram dizendo: e viu Deus que isso era bom, é quando narra ali que Deus
estava criando todas as coisas na obra da criação de Deus, nós podemos ver ali no versículo 10, quando diz: porção seca chamou de terra, e ao ajuntamento das águas mares. E aí encerra dizendo: e viu Deus que isso era bom. No versículo 12, fala: a terra, pois produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E aí diz: e viu Deus que isso era bom. No versículo 18, para governar o dia, então Deus fez o sol, e a noite, ou seja, é lógico, ele fez a lua, e fazerem separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. No versículo 21, criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. No versículo 25, e fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Mas o que me chamou a atenção, que no versículo 26, quando fala da criação do homem, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E aí não diz o que diz nos outros versículos anteriores, quando narra a obra da criação. Para o homem, não encerra dizendo: e viu Deus isto que era bom. Mas aí, amados, então, uma coisa que me conforta é que, meus amados e queridos, que no versículo de número 31, no versículo de número 31, que é o último versículo do capítulo 1, então, está escrito: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Ou seja, quando narra ali da criação do homem, não diz o que diz acerca das outras coisas que Deus havia criado. E viu Deus que isso era bom. Para o homem não tem essa conclusão. E viu Deus que isso era bom. Mas aí o que me conforta é que antes de terminar o capítulo 1, no versículo 31, então narra dizendo: e eis que era muito bom. Então veja que lá nos anteriores, a Bíblia não fala de muito bom, só fala: e viu Deus que isso era bom. Mas agora, quando se trata do homem, após falar que criou o homem, aí então vem a expressão: e viu Deus tudo quanto fizera. E dentro dessa expressão, tudo quanto fizera, está incluso o homem. E eis que era muito bom. Glorificado seja o precioso nome do Senhor. Que coisa linda é a palavra de Deus. Então, amados, Deus fez o homem reto.
Ou seja, Deus fez o homem, o ser humano perfeito. Eu pergunto para você, existe alguma coisa de tudo que há na existência da criação, de tudo que existe, existe alguma coisa imperfeita? Eu particularmente, com muita convicção, quero dizer que não existe. Tudo que existe é perfeito. Deus criou tudo de uma forma tão perfeita. Glorificado seja o nome do Senhor. Há uma ilustração, Alisson, de que uma pessoa deitou debaixo de um pé de coqueiro. E aquele coqueiro bem alto, e aqueles coquinhos bem miudinho, que parece o tamanho de uma uva. E de repente, esse cidadão fala para alguém: olha, para que Deus fazer uma árvore tão alta dessa, para uns frutos tão miudinhos, aqueles coquinhos miúdos, do tamanho de uma uva. Mas de repente bate um vento e cai um coquinho daquele bem na cabeça do homem. E aí alguém que estava por perto e ouviu ele fazendo a crítica de por que Deus fizera uma árvore tão alta para um fruto tão miudinho. Aí a pessoa disse assim: olha, Deus faz as coisas tão perfeitas, porque se Deus colocasse no pé tão alto que é para o coco, Deus colocasse melancia, imagina se fosse a melancia que caísse na sua cabeça, você estava morto. Então Deus faz as coisas de forma tão perfeita, glorificado seja o nome do Senhor. E assim foi o homem, Deus fez o homem perfeito. Porém, a queda do homem vem através da desobediência com Deus. Em Gênesis 3, o versículo 3 está escrito: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. No versículo 4, então a serpente disse à mulher: é certo que não morreis. No versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. No versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, deu também ao marido e ele comeu. Então vocês vejam que aqui a serpente enganou primeiro a Eva, porque fala, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Então a serpente iludiu, enganou a mulher, e a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais fraco. A mulher, ela tem uma estrutura mais fraca do que o homem. Talvez alguma mulher esteja me ouvindo agora e discordando, dizendo, não pastor, mas as dores que uma mulher tem no parto, para dar à luz uma criança, o homem talvez não aguentaria. Mas aqui eu estou falando na questão da fraqueza, do engano com o mal, com a serpente. Não nessa questão de resistência física. Então, meus amados, a serpente enganou a Eva, enganou a mulher, e a mulher enganou o esposo, enganou Adão, fez com que Adão pecasse.
no versículo de número 22, está escrito: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então veja, amados, que antes da mulher, de Eva, de Adão, o homem ceder à tentação da serpente e desobedecer a Deus, eles não tinham conhecimento do bem e do mal, a ponto que o Senhor diz, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então vocês vejam que se o homem chegasse até a árvore da vida e comesse do fruto, ele seria um ser eterno, e semelhante a Deus que é eterno. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí no versículo de número 23, o Senhor Deus, por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra e de que fora tomado. No versículo 24, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e eu refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Conforme está escrito em Eclesiastes 7:29, parte B, mas se meteu em muitas astúcias ou invenções. Quem se meteu em muitas invenções, que Salomão diz? O homem. E de tantas invenções que o homem se meteu, vou mencionar somente uma: a bomba atômica. Preste atenção nisto, amado. O homem, segundo o que Salomão diz, se meteu em muitas invenções. Eu não teria tempo para citar outras e muitas outras invenções que o homem se meteu, mas vamos apenas falar acerca da bomba atômica. O primeiro ataque nuclear da história, executado pelos Estados Unidos em 6 de agosto de 1945, em Hiroshima. A bomba matou quase 140 mil pessoas na cidade portuária. Os Estados Unidos lançaram outra bomba atômica em Nagasaki, um ataque que provocou 74 mil mortes. Com o lançamento das duas bombas, levaram o imperador Hirohito a anunciar em 15 de agosto de 1945 aos súditos a rendição aos aliados, o que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. Então vocês vejam que o primeiro ataque nuclear da história no planeta Terra, apenas 2 bombas lançadas em um período de uma guerra que começou no dia 6 e terminou no dia 15 do mesmo mês. Apenas 10 dias de guerra, 2 bombas atômicas que foi lançada pelos Estados Unidos da América, trouxe de mortandade, meus queridos e meus amados, trouxe 140 mil pessoas aproximadamente, e depois 74 mil, ou seja, passou de 200 mil pessoas, somente com 2 bombas atômicas. Amados, atualmente, 9 países, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França, China, Índia,
Paquistão, Coreia do Norte e Israel possuem as cerca de 14 mil armas nucleares do planeta. O número fica abaixo do pico de 70 mil, alcançado em 1986. Segundo a Federação de Cientistas Americanos, estudos mostram, no entanto, que o uso de apenas 2.000 armas nucleares emitiria 150 milhões de toneladas de fumaça atômica na atmosfera, o suficiente para a extinção dos seres humanos no planeta Terra. Imagine, amados, a invenção que Salomão diz que o homem se meteu. Salomão diz que o homem se meteu em muitas invenções, e dessas muitas invenções, uma das mais graves, perigosa, foi a bomba atômica. Hoje tem 14 mil armas nucleares em estoque entre essas nações que mencionei, mas dessas 14 mil, apenas 2.000 se for lançada, louvado seja o nome do Senhor, ela provoca a extinção de todos os seres humanos do planeta Terra. Amados, eu quero nesta noite dizer que Deus fez o homem reto. Deus não fez o homem para ser escravo do pecado, escravo da miséria, escravo da cocaína, escravo do crack, escravo da maconha, escravo do cigarro, escravo do alcoolismo, escravo do assalto, do crime, escravo do roubo, do suicídio. Deus não fez o homem para ser escravo do adultério, da prostituição, da mentira, da falsidade, da insônia, do medo, do pânico, da discórdia, da divisão, da dissensão, do ciúme, da inveja, da avareza, da murmuração, da depressão, da opressão, da possessão do mal, das forças físicas, ou seja, das doenças físicas, das doenças espirituais. Deus não fez o homem para ser escravo de uma reconciliação sem perdão, de um cristianismo sem Cristo, que é o que estamos vivenciando nos dias atuais na face da terra. Deus não fez o homem para ser escravo, conforme está escrito no Evangelho de João capítulo 10 e o versículo de número 10, está escrito: porque o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Glorificado seja o precioso nome do Senhor. Deus fez o homem reto, porém o homem, ele através do pecado, ele se corrompeu da sua natureza, que Deus o fez um ser reto, ou um ser perfeito. Glorificado seja o precioso nome do Senhor. Deus quer que os seres humanos vivam em família. Deus não quer que o ser humano viva na solidão. Deus não quer que o ser humano viva uma vida de tristeza. Deus quer que o ser humano viva uma vida de alegria, uma vida, louvado seja o nome do Senhor,
conforme o Criador o criou e fez, para que o homem fosse como Jó, um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus e um homem que se desviava do mal. Mesmo estando nós em meio a esta probabilidade de perigo, ao qual falei sobre a bomba atômica, ficamos firmes nas promessas da palavra de Deus. Em Jeremias capítulo 29 e o versículo de número 11, está escrito: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Glória seja o nome do Senhor. Deus tem pensamentos a nosso respeito. Diz o Senhor nesta noite para mim e para você, que os pensamentos de Deus são de paz e não de mal. Glorificado seja o precioso nome do Senhor. Em Isaías, no capítulo de número 45, e o versículo de número 17, e o versículo de número 18, está escrito: Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos. Preste atenção nisto, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Glória seja o nome do Senhor. Então, amados, o Deus que formou a terra, o Deus que criou os céus, que a fez e que estabeleceu, louvado seja o nome do Senhor, que não a criou para ser um caos. Quem está fazendo da terra que Deus o fez, dos céus que Deus o criou, quem está fazendo um caos é a humanidade, é o homem, é os seres humanos. Glorificado seja o nome do Senhor. Quero finalizar aqui esta mensagem dizendo mais uma vez que Deus fez o homem reto e Deus não fez o homem para ser escravo do pecado. Então, meu amado, a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Quando fala do Filho, fala de Jesus Cristo. Através da morte e sacrifício de Cristo no Calvário, nós somos libertos da condenação do pecado, do jugo do pecado, da maldição do pecado. Glorificado seja o nome do Senhor. E em João está escrito 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória seja o nome do Senhor. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja, que o Senhor te liberte pelo poder do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Quero aqui agradecer aos demais irmãos que fizeram parte desta transmissão após iniciarmos a mensagem da palavra de Deus. Quero agradecer à irmã Rita de Cássia
e a sua família que estão fazendo parte desta transmissão. Quero agradecer ao cooperador Carlos Eduardo e a sua esposa, irmã Rosalina Silva, que está também fazendo parte desta transmissão. Quero agradecer ao querido cantor Jonathan Misael Antunes de Lara, ali na cidade de Astorga. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, Jonathan, e também a sua esposa e o seu filhinho. Quero agradecer a jovem Camila Gonçalves, que também está fazendo parte desta transmissão, ao seu pai, irmão Vando, a sua mãe, irmã Maria, ao seu irmão André, a sua cunhada, a sua sobrinha. Que Deus abençoe grandemente esta família. Quero agradecer a irmã Rose Paula e também a sua família, ao meu amigo pastor Eliezer Nunes, ali na cidade de Astorga. Um grande abraço, pastor Eliezer, e também que Deus abençoe a sua família. Um grande abraço também a estes irmãos que mencionei. Temos aqui diversos irmãos fazendo parte desta live. Quero vos convidar para uma palavra de oração, e assim nós já estaremos finalizando esta transmissão. Soberano Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Deus que fez o homem reto, fez o homem perfeito, porque tudo que o Senhor fez foi perfeito, meu Deus e meu Pai. Mas o homem, através da desobediência, passou, meu Senhor, a perder a perfeição. Ó Deus, eu venho suplicar nesta hora a bênção do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. A tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Deus, vem abençoar o teu povo, vem abençoar os teus filhos e filhas, vem abençoar cada lar, cada família que está, Senhor, fazendo parte desta transmissão. Ó Deus Todo-Poderoso, venha repreender as doenças, as enfermidades no corpo, as doenças espirituais da alma e no espírito do ser humano. Deus Todo-Poderoso, entra com providência, Senhor, e dê a cada um a tua bênção e a vitória, para a glória e para louvor do seu nome, em o nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Chegamos ao final de mais esta transmissão. Voltaremos neste mesmo dia e horário, se assim Deus nos permitir. Até lá, na paz do Senhor.